Vocês viram que ontem nós mostramos no programa, aqui no Cidade Alerta, o desaparecimento e morte de um turista de São Paulo, 16 anos apenas, que foi sequestrado por criminosos lá em Jericoacoara. Desde o fato, as polícias civil e militar se empenharam, para poder conseguir identificar e prender todos os envolvidos e descobrir a real motivação do crime. Acontece que durante as fotos que foram cedidas gentilmente pelo pai, um gesto feito pelo garoto em fotos tiradas lá em Jeri e divulgada na rede social da vítima pode ter motivado toda essa violência. Eu converso agora ao vivo com o repórter Ricardo Lima sobre esse assunto. Ricardo, boa noite. A situação está complicada, Porque na época da nossa juventude, nós fazíamos o sinal de paz e amor, com 2 dedinhos e era tudo de boa. É o V de vitória. Hoje você não pode mais fazer, esse V de vitória, porque isso pode fazer com que pessoas atribuam a sua figura a uma determinada facção. Será que foi isso que aconteceu com esse garoto? Esse teria sido o motivo? E Ricardo, boa noite, está contigo. Oi, Isis, boa noite para você, boa noite a todos. Ontem, quando essa história surgiu, do desaparecimento rápido, depois a morte desse rapaz, o corpo que foi encontrado, as autoridades se questionavam sobre o que poderia ter motivado esse crime, já que esse menino nem daqui chegou recentemente, tem menos de uma semana, e não deu tempo nem de sequer contrair inimizades aqui na região, sendo inclusive da Baixada Santista, lá no estado de São Paulo. Nós estamos falando do Henrique Marques de Jesus, 16 anos de idade. Só que depois que os familiares disponibilizaram as redes sociais desse rapaz, um fato chamou a atenção, Isis. Não 2 dedinhos, mas 3. Esses 3 dedinhos que eu nem me arrisco a fazer aqui, para depois ninguém fazer aí um print e dizer que eu colo com essa ou com aquela facção. Esses 3 dedinhos que esse rapaz utilizava para fazer as fotos, aqui no estado do Ceará, eles são o símbolo de uma organização criminosa nascida aqui mesmo no estado do Ceará. E por esse motivo, já que todas as fotos dele tinha, ou praticamente todas, quase todas, com alguém, sozinho, ele sempre tinha a mania de utilizar esse símbolo, ele foi então confundido como integrante de uma organização criminosa que nasceu aqui no estado do Ceará. Pelo menos isso é o que as pessoas acreditam e passaram isso para os familiares. A Secretaria de Segurança Pública não confirma que essa seja a motivação para o caso. Isso porque, de maneira oficial, é preciso a conclusão de um inquérito para se manifestar e não dar o que a gente chama no jargão do jornalismo uma barrigada, Dizer que é algo e depois, na verdade, ser outra coisa. A polícia utiliza outro termo aí. Então, eles não afirmam, não confirmam isso, mas essa parece ser a motivação mais clara, mais evidente para esse rapaz ter sido raptado e executado, como a gente inclusive já falou sobre isso durante a programação hoje, até mesmo ontem aqui no Cidade Alerta, a gente teve a participação ao vivo dos nossos colegas falando sobre esse tema. O fato é que as fotos dele nas redes sociais mostram realmente essas imagens que aqui são interpretadas como alguém que assume ou é simpatizante dessa organização criminosa, e por esse motivo ele pode ter sido confundido e ter sido morto. De lá para cá, os familiares estão inclusive passando por problemas para fazer a transferência, porque quando a gente fala de uma passagem aérea é uma coisa, o traslado é outra coisa totalmente diferente, é um procedimento que custa muito mais caro, e por esse motivo a família está fazendo uma vaquinha para fazer o traslado do corpo para que possa ser sepultado onde os familiares que já morreram também foram sepultados e facilitar inclusive o contato, um último adeus por parte de quem não veio aqui para a Jijoca de Jericoacoara entre os familiares para participar desse período de férias aqui. Sobre essa questão de fazer ou não gesto, a mãe comentou sobre esse tema. Não somos nós da imprensa que iríamos inventar uma história como essa, e os familiares mesmo é que acreditam nisso, embora a polícia ainda não possa dar essa confirmação. Já a tia do garoto, que também falou com a gente,
ela cobra mesmo uma resposta rápida das autoridades para que os autores desse crime, já que foram inclusive gravados por câmeras, sejam encontrados e presos. Vamos conferir aí. Pela foto dá pra ver que é ele, os caras carregando. 7 caras e uma menina de cabelo vermelho. Dessa localização que eles estavam até lá, tem um bequinho, como se fosse uma viela para passar. No caminho desse hotel se passa por esse beco. Foi aonde pegaram ele. A informação que chegou para mim foi porque de gesto de mão, que ele tirou foto, né? Significado de algum tipo de facção, né? E fui passear lá mais o pai, nessa cidade Granfina, que é cidade milionária, para entrar tem que pagar, né? Hoje foi meu sobrinho. E amanhã vai ser o sobrinho de quem, seu governador? Sua cidade, para ser uma cidade turística, né? Que de um bom investimento, podia estar sendo dominada por quem? Pela facção, porque isso não é coisa que pode acontecer. O senhor, seu governador, vou lhe pedir até pelo amor de Deus. Hoje é meu sobrinho, amanhã pode ser outro, e se for o senhor vai fazer o quê? Então tem que ter mais justiça, porque não é justo uma cidade como essa aí de vocês, turista, tá marginal de porta de hotel, pegando os inocentes e fazendo um trabalho desse. Porque aqui em nossa Betioga aqui é ponto turístico, mas não tem essas coisas também não. Se tiver, os homens consertam. E aí, por ser uma cidade de milionário, para entrar tem que pagar. Olha o que fez, meu sobrinho trabalhou a vida inteira, o ano todo, para chegar agora final de ano e curtir umas férias aí com o filho. E agora? Ele voltou seu filho. É isso, voltou o seu filho, vai voltar sem o filho ainda, né? Porque o pai continua aqui no estado do Ceará, continua lá na região durante esses trâmites investigativos que estão sendo ainda realizados pela Polícia Civil do estado do Ceará. Essa senhora, a tia emocionada, cobra uma resposta, mas a gente lembra, né, Isis, que é muito mais importante fazer uma investigação com calma, sem ansiedade, mas com todo o profissionalismo necessário para que, quando chegar às autoridades, não haja brecha para que um advogado possa pedir a soltura ou relaxamento da prisão. Então, a polícia está trabalhando e eu espero que consiga reunir provas robustas que possam levar à autoria desse crime. É um fato trágico que mancha um dos cartões postais mais procurados do país. Jericoacoara é, depois de Fortaleza, o mais procurado do estado, né? Os três são Fortaleza, Jericoacoara e Aracati. E esse fato mancha pelo fato de ser um turista, né? E aí a polícia, lógico, vai empregar todo o seu empenho a fim de responder os questionamentos feitos por essa tia que deve estar com o coração partido, viu, Isis? Com certeza, Ricardo, não se trata só de um turista, se trata de um garoto, um adolescente de apenas 16 anos, um menino cheio de vida, cheio de sonhos, que acredito eu pela primeira vez tenha vindo conhecer as belezas do nosso Ceará. E a gente até compreende, né, Ricardo, a pressa que a tia tem de que seja feita justiça, porque é algo inexplicável. O que dizer para uma mãe, para uma tia que ficou em São Paulo e recebeu a ligação, o nosso menino desapareceu e depois o corpo dele foi encontrado. De repente, uma imagem horrível. Você teve acesso ao vídeo? Por gentileza, Adriana, se você tiver com o vídeo aí que possa colocar aqui na nossa tela, o menino sendo violentamente agarrado, levado por 7 pessoas. Ricardo, são cenas fortes demais para uma mãe que tem um filho cidadão, para uma mãe que tem um filho às margens da lei. É difícil ver uma cena dessa. Tu imagina para uma mãe, para um pai que o filho é cidadão. É mais revoltante ainda. Então a gente se solidariza e que o Estado possa custear esse traslado. A obrigação do Estado levar esse menino de volta, dar essa assistência e esse apoio à família. O que não dá é para o pai ficar fazendo vaquinha, pedindo, esperando a misericórdia e a piedade da população para conseguir levar o corpo do filho de volta, que o Estado arque, que o Estado abrace essa causa e dê total assistência a essa família. É o mínimo que o Estado tem que fazer para amenizar pelo menos a dor, para que essa mãe, essa tia, essa família tenha condição de pelo menos velar com dignidade esse garoto de 16 anos. Ricardo, muito obrigada. Qualquer novidade você volta. Ainda hoje eu lhe chamo com mais assuntos. É revoltante, é assustador. O que dizer para uma família dessa, minha gente? Adriana, tem como colocar as imagens aí?
Como é, Vicente? Pronto, ok. A gente está tendo que desfocar as imagens exatamente porque as cenas são muito fortes. Nós temos o print, coloca só o print então, enquanto as imagens não chegam, desse garoto. Nós desfocamos o rosto do menino de desespero. O menino já praticamente sendo enforcado, sendo levado pelos braços. Imagina a tortura física e emocional que esse garoto não sofreu. Tá aí, pelo menos 7 pessoas. 7 essas imagens, gente, a polícia já tem. E a expectativa agora da sociedade como um todo é dar um basta nessa situação, é tirar essas pessoas de circulação. É, de fato, descobrir se a motivação foi esse gesto feito por esse garoto em boa parte das fotos. Inclusive, parecia normal esse gesto, porque tem outras fotos que nós não usamos aqui, que ele está com o pai e o pai faz o mesmo gesto. Então, parece já ser hábito. É a mesma coisa de fazer o tal do V da vitória, que hoje não é mais V de vitória, né? Agora é símbolo de uma determinada facção. É difícil, minha gente. Como é que a gente consegue sair em paz para algum lugar diante de uma violência absurda como essa? Violência essa que é abastecida, que é patrocinada, pela impunidade. Mas não é porque falta polícia para prender, é porque tem excesso de justiça, tem muitas lacunas, tem muitas brechas na lei para deixar essa turma em liberdade. Quando um preso é para audiência de custódia, a primeira coisa que o juiz pergunta: você foi bem tratado pela polícia? O juiz esquece a forma como os criminosos tratam o cidadão aqui fora. Quem é a prioridade hoje? Qual é a prioridade hoje? Difícil. 6h25, vou dar um tempo nas notícias para trazer